Aliás, esta visão que a sociedade em geral tem em relação à favela, e a classe média em especial tem em relação à favela, né? Sempre foi em relação, quando os moradores das comunidades olhavam para a imprensa, e olham para a imprensa, né? Hoje um pouco menos, mas sempre foi assim, vocês da imprensa só vêm aqui para falar mal. Vocês da imprensa só vêm aqui quando tem tiroteio, vocês não enxergam o que é a comunidade, vocês não enxergam o que é a vida das pessoas, vocês não enxergam as pessoas, né? Eu acho que, de certa forma, sob alguns aspectos, isso já melhorou, já mudou um pouco. Começa a melhorar. Né? Começa a melhorar. Eu acho que é um processo longo, mas, sem dúvida alguma, no aspecto da imprensa também isso sempre foi visível. Sim. Que a imprensa não olhava, não tinha curiosidade, ou talvez até o respeito de olhar para os moradores de uma outra forma, né? Agora você, Gilson, falou que ia estudar, imaginou estudar, para voltar e se vingar. Né? E como é que foi esse pulo? Porque eu me lembro, uma das primeiras vezes que eu fui falar com você, você já era um líder comunitário em Paraisópolis e tentava fazer coisas que hoje vocês fazem, né? Mas era muito mais difícil lá no começo. Então como é que foi esse pulo do gato aí? Essa mudança de chave e o início do trabalho para fazer com que a favela fosse vista de uma outra maneira. O pulo do gato é justamente a vingança, assim, né? Eu tive vários dias desses e tenho muitos dias desses. E o meu desejo era sempre assim, querer virar gente, porque a família fala assim, esse menino vai crescer e não vai virar gente. Então fui para a escola e encontrei na escola um projeto muito especial, que foi a ponte desse movimento, que era um projeto na época mantido pela Porto Seguros. Na verdade era pelo próprio Dr. Jaime Garfinco e a dona Rosa, que é a mãe do Dr. Jaime, já falecida, e eu tive a oportunidade de participar de um projeto ali. E virei presidente do Grêmio da escola e comecei a pensar a educação e a escola. Então, montamos a rádio da escola que virou a Rádio Paraisópolis, montamos o jornal da escola que virou o Jornal de Paraisópolis. Então, várias iniciativas começaram a sair da escola para o bairro. E, em determinado momento, as pessoas começaram a falar, bom, você tem que participar da associação. Eu não queria, porque eu associava a associação a outros movimentos, e tudo que eu buscava nesse processo era me preservar de situações de violência ou de exposição que pudesse me levar para alguma coisa. As pessoas já me olhavam um menino violento. Então, se eu me associasse, se eu ficasse perto de coisas que me aproximasse mais disso, me colocaria numa condição de refém ou de exposição, porque eu efetivamente precisava de ajuda, independente de onde viesse. Então, essa jornada começa na escola, do Grêmio Estudantil, e aí, indo para a associação, em determinado momento as pessoas começaram a me chamar de prefeito. Esse cara é o prefeito é o nosso prefeito. Tal. Eu muito jovem, eu fui presidente da associação com 21 anos, então não sabia nem exatamente o que estava acontecendo. Eu só sabia que eu tinha que falar que morava no Morumbi quando as pessoas me perguntavam, porque a minha família sempre orientou a fazer assim, porque tinha medo de uma abordagem policial, eu provavelmente não teria uma oportunidade de emprego, ou se sumisse alguma coisa no espaço, provavelmente eu era o principal suspeito nessa condição. Mas à medida em que a gente percebeu que nós tínhamos que sair de Paraisópolis para poder trazer o mundo para dentro de Paraisópolis, a gente foi descobrindo uma série de outros desafios, de que eu era um menino magrelo, negro, filho de uma mulher deficiente, que eu morava na favela. Eu fui descobrindo os problemas que a sociedade me apontava para além dos problemas que já existiam. E aí, nessa perspectiva até da imprensa que você falou, eu fui me encontrando com outras situações em que me colocavam na condição ou que eu era treinado para ser contra. Então eu tinha que ser contra a Globo, eu tinha que ser contra a Folha, eu tinha que ser contra o capitalismo, os imperialistas, as multinacionais. As pessoas me entregavam. A lista era grande. A lista era grande, você tinha que ser contra alguma coisa e brigar. Então eu já me via, em alguns momentos, assim, segurando bandeiras em manifestações. Eu me lembro desse período, assim, que eu nem sabia o que eu estava fazendo ali e tal, mas era natural que eu fosse contra, porque afinal era da favela e tal. Era da favela, que era a favela no contexto do Morumbi e tal. E um outro pulo do gato foi, bom, eu não quero ser contra nada. Eu quero ser a favor. Como é que eu consigo trazer oportunidades de convivência, trazendo também o bairro vizinho para poder participar? Paraisópolis só conseguiu avançar nesse processo quando o Morumbi nos abraçou também. E quando a gente parou de se acusar. Então, os moradores do Morumbi acusavam Paraisópolis
sobre a violência, sobre o pancadão, sobre as questões que existe no bairro, e a mesma coisa o Paraisópolis acusando o Morumbi, os boys, as madames e tal. Isso não tinha fim e não tem fim nesse processo todo. Então nós fomos identificar as boas lideranças do Morumbi, que se preocupavam com Paraisópolis, pessoas que conseguiam ter diálogo, porque às vezes numa situação dessa não tem nem diálogo, as pessoas estão histéricas para poder defender as suas causas e tal. Mas nós encontramos aqui nesse caminho até muitas personalidades que participaram. Então Chico Pinheiro foi um cara que sempre viveu no Morumbi, Ana Maria Braga, quantas vezes a gente foi lá bater na porta da Ana Maria Braga, que é a nossa madrinha até hoje, quer dizer, esse núcleo, Sônia Bride, então só na Globo tem uma galera aí de globais que ajudaram, e eu fui procurando um pouco assim também dos juristas que estavam lá, políticos, e falando, a gente quer fazer Paraisópolis virar um bairro. Então houve um grande processo de mobilização em que a gente falava assim, não existe um Morumbi bom com Paraisópolis ruim. E disso surgiu essa coisa da urbanização de Paraisópolis, que foi um investimento de R$1 bilhão em 10 anos. Então ela começa ali na gestão, no programa Bairro Legal com a prefeita Marta Suplicy, depois Serra Kassab, e ela vai parar na gestão do Fernando Haddad, infelizmente. A gestão do Fernando Haddad foi uma gestão muito ruim para Paraisópolis, de paralisação das obras, de invasão de novos espaços, de um retrocesso assim, gigantesco assim, que a gente estava vivendo. Foi muito difícil, e aí a culpa, tinha crise, tinha aquela coisa toda que se colocou. O que é uma mas surpresa as obras todas, para uma administração. Foi bem desafiador. Eu recebi ele na época, época, entrevistei ele na rádio, tirei foto, aquelas promessas todas eu recebi, mas infelizmente foi muito ruim e tal. E acho que ainda tem tempo dele olhar para isso e, quem sabe, construir outras oportunidades. Ele é dono do cofre. Eu espero que ele joga umas moedinhas lá pra gente, né? Diz que se cair uma moedinha dele lá, diz que transforma tudo. Quem sabe? Mas parece que ele tá meio tio Patinhas. Ele tá tio Patinhas, ele tá segurando dinheiro para tudo.